Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo da disciplina e a gente vai começar a falar sobre os conceitos GRASP, tá? A gente vai ver o que é em detalhe isso aqui. Bem, antes da gente começar, né, eu vou tentar contextualizar um pouco vocês. E após os primeiros anos da programação orientada a objetos, tornou-se popular raciocinar em termos de responsabilidade no projeto de sistemas OO, né? Então, a partir desse cenário aqui, quando começou-se a pensar em programação orientada a objetos, a forma da modelagem dos sistemas ele foi mudando, né? E começou-se a pensar em termos de responsabilidades. Então, qual objeto deve ser responsável por fazer tal atividade, né? Qual processo não deve, e etc. Então, isso tudo foi a base na modelagem, né, no design dos sistemas orientados a objetos. As responsabilidades, papéis e colaborações, elas formam a tríade chamada de projeto guiado por responsabilidades. Então, esse projeto guiado por responsabilidades vai também guiar o design, o projeto do uso de sistemas orientados a objetos. Então, qual é a principal metáfora do PGR? Né? É que objetos possuem responsabilidades, ou seja, se você tem um objeto que não tem nenhuma responsabilidade, ele não está modelado da forma correta. Né? Então, ele deve ter alguma responsabilidade. Mesmo que seja não fazer alguma coisa, mas ele tem que saber quem faz aquela coisa, por exemplo. Então, isso é a responsabilidade dele, redirecionar. Tá? Então, todos os objetos devem possuir algum tipo de responsabilidade para serem considerados úteis. Né? Os objetos eles devem colaborar entre si, né? Novamente, você não deve ter um objeto que faz tudo. Né? Se você tem um objeto que faz tudo, você tem uma coesão baixa, né? E um alto acoplamento. Isso não é bom, tá? Na modelagem. E similar ao relacionamento entre pessoas, né? Então, você tem as responsabilidades de fazer ou de saber, né? Ou seja, um objeto ele sabe fazer aquela atividade, aquela tarefa, né? Ele sabe como fazer aquilo, ele vai lá e executa. Ou se ele não souber fazer, ele tem que saber quem sabe fazer. Ou seja, ó, eu não sei fazer, mas eu sei exatamente quem é o especialista nisso aqui e que vai resolver o seu problema. Então ele redireciona isso, né? Ele redireciona essa requisição, essa tarefa a um outro objeto que sabe como resolver aquele problema. Então, o objeto ele deve saber, né, ou fazer algo, ou conhecer quem sabe fazer, né, aquela atividade. Então, pode ser outro objeto, né, ele vai delegar essas responsabilidades, tá? E no GRASP, né, o GRASP é um conjunto de padrões, né, de responsabilidades, de atribuições de responsabilidades. Então, General Responsibility Assignment Software Patterns, né? O GRASP ele é basicamente um conjunto de princípios e padrões, tá? Que guiam o projeto de software orientado a objeto. Então, o princípio, você tem aquela ideia bem mais geral, né? Onde você consegue, ó, a forma correta é seguir esse caminho aqui, né? Enquanto o princípio é um negócio um pouco mais específico, né? Onde ele começa a detalhar um contexto mais específico e naquele contexto, para aquele problema, você tem uma solução que já foi validada e que é boa para resolver aquele problema, tá? O GRASP ele é composto por 9 padrões, tá? O padrão criador, né, o especialista na informação, o de acoplamento, controlador, coesão, polimorfismo, indireção, invenção pura e variações protegidas. A gente vai ver o que é cada padrão desse na sequência aí das próximas aulas, tá? Então, perceba que algum desses padrões eles são relacionados, né? Por exemplo, a coesão ela está ligada ao acoplamento, né? Vocês conseguem ver que tem relação entre isso, né? A gente já falou bastante sobre coesão e acoplamento. Então, esses outros padrões aqui, eles também se relacionam, né? Então, às vezes você tentar implementar um desses padrões acaba pedindo que você também faça o outro, e assim você consegue gerar um código mais adequado para a orientação ao objeto, tá? Então, o que é um padrão? Né? O padrão ele vai descrever uma solução para um problema em um determinado contexto. Tá? Geralmente, ele segue esse formato básico aqui, né, onde você tem o nome do padrão, a descrição do problema ou contexto, onde aquele problema, né, onde aquele padrão está inserido,
e você tem a solução para aquele problema, né? Então, os padrões eles são uma forma de você compartilhar soluções populares para problemas recorrentes. E os livros principais aí, que são os mais conhecidos aí na área de padrões de projeto, né, para orientação a objeto principalmente, é os padrões de projeto do Goff, né, e o padrões de projeto para aplicações de business, né, de aplicações comerciais, né. Então, o Goff aí é um dos mais utilizados aí, principalmente na academia e também na indústria. Ah, só um pouquinho. Nesse livro aqui, pessoal, ele tenta seguir isso aqui, né? Ele dá um nome ao padrão, tá? Ele descreve um problema ou um contexto. Geralmente isso aqui leva algumas páginas, né? Para ele tentar descrever o que é o problema. E esse problema você consegue abstraí-lo e aplicar em diversos outros contextos. Lá ele fala de uma forma geral, mas você consegue pegar aquela ideia principal, né? Que essa é a ideia do padrão, e você consegue ver como ele resolve aquele problema e você consegue adaptar isso para diversas linguagens aí, diversos cenários distintos do que é tratado no livro, né? Então isso é o que é interessante dos padrões, essa adaptabilidade, né? Você também deve começar a garantir a separação entre modelo e visão, né? A visão são aqueles elementos da interface de usuário, né? User interface, e são os componentes visuais ou diretamente relacionados a isso, né? Enquanto o modelo são os elementos do domínio, né? Geralmente ligados ao negócio, são os componentes que contêm as lógicas do modelo de negócio, né? Então, como calcular aquele imposto, né? Como isso aqui deve ser feito, né? Essas regras do negócio, elas estão lá na parte do modelo, enquanto a interface de visão trata mais somente com o usuário, né? De coletar dados e passar para as classes do domínio, né? Então, você não deve acoplar objetos de interface de usuário com objetos de domínio, né? A gente já viu que isso aqui não é uma boa prática. Por exemplo, você fazer acesso ao banco de dados diretamente lá na página HTML, né? Então, algumas linguagens aí, como o C Sharp e outras, você consegue usar alguns frameworks onde você acessa diretamente o banco de dados a partir da página lá. Esqueci o nome da extensão, né? A extensão lá que faz a interface web lá com algumas linguagens que é utilizado com C Sharp. Não lembro bem. Mas você tem lá essa interface web, né? Por exemplo, o HTML ou outra aí, onde você acessa diretamente ao banco de dados, né? Ou seja, você referencia aqui os modelos do banco de dados dentro da sua página que está tratando com interface de usuário, né? Isso não é uma boa prática, tá? Também não atribua a um objeto de interface de usuário responsabilidades do domínio, né? Ou seja, você não deve ter regras de negócio ou funcionalidades implementadas nas páginas que estão fazendo interface com o usuário, né? Páginas ou janelas, né? São um sistema desktop. E o objeto de interface do usuário, eles apenas tratam os eventos, né? Coletam dados e delegam solicitações a objetos do domínio. Então você tem que ter essa separação clara aí entre visão e modelo, tá? Outro bastante utilizado é o MVC, né? Já devem ter ouvido falar, onde aqui você tem a clara visão, né? Entre o modelo e a visão e os controladores, né? Então o controlador ele fica aqui nesse intermediário e recebe as requisições da visão, né? Os dados, vê o que deve ser feito com aqueles dados e redireciona para o modelo, por exemplo, né? Para que sejam aplicadas as regras de domínio, né? As regras realmente do que é que deve ser feito com aquele dado, tá? Então, entender os padrões GRASP é o passo básico no aprendizado, né? Existem outros catálogos de padrões, como o GOF e o POEA, aquele que a gente viu, né? Que é esse outro aqui, que é o Parts of Enterprise Application Architecture, que são mais completos e mais complexos, né? Então, aqui nesses dois livros, você já tem padrões que são mais específicos, como eu falei, e você já tem problemas que são mais específicos, né? Onde você tem soluções que já são bem aceitas para resolver aquele problema. Um exemplo de padrão seria o Strategy, né? Que é do Goff. É um padrão que você tenta desacoplar informação e algoritmo. Você tem também o Factory, né? Que é um padrão que desacopla a criação de objetos do domínio. E você tem aí mais uma infinidade de padrões de forma geral que são aplicados na orientação a objeto, tá?
para vocês terem uma ideia, né, o que é esse strategy que a gente falou aqui, né? Então, o nome dele é esse, o problema ou contexto que ele está inserido é: há diversas formas de você calcular o imposto, né? Como decidir em tempo de execução a melhor forma de calcular esse imposto. Então, tem como você encapsular um algoritmo em um objeto, né? Vejam que aqui eu dei um exemplo, né? Eu dei um exemplo. A melhor forma de você tentar entender um padrão é você tentar aplicar ele a exemplos. Aí que eu estou falando de imposto, mas você vai poder abstrair, é porque ele está falando de imposto, mas na minha modelagem lá eu estou falando de animais. Mas a ideia é a mesma, que você teria aqui um imposto, né? E aqui você tem várias especificações de imposto, né? Você tem vários tipos de imposto. Então, cada imposto desse aqui, ele vai ser calculado de uma forma diferente, né? Mesma coisa na outra modelagem. Você tem aqui eu tenho aqui a minha modelagem do zoológico, né? Eu tenho animais. E esses meus animais, eu tenho vários animais, né? Eu tenho os animais aqui, onde esses dois animais aqui, eles vão latir, esses outros dois aqui, eles vão miar, né? Então, isso tudo, essas especificações, né? Durante a modelagem, você vai tentar encapsular o algoritmo, né? Como é que ele faz para miar, como é que ele faz para latir, ou como é que eu faço para calcular esse imposto 4 ou esse imposto 3. Então, essa forma, o algoritmo, como isso é feito, isso não vai ser implementado lá nessa interface aqui, né? Que redireciona para essas coisas, né? Então, ele vai ser encapsulado o algoritmo dentro do objeto, desses objetos mais específicos. E a solução para esse padrão, né, é você definir uma família de algoritmos, encapsular cada um e fazê-los intercambiáveis, né? Por exemplo, você tem aqui o contexto, aí você criaria, né, uma interface aqui, que é a strategy, né? No nosso caso aqui seria interface imposto ou interface animal. E essa interface ela vai ter o comando, né? Vai ter o que é feito por aquela interface. Então, aqui no imposto, por exemplo, você vai ter calcular imposto. Eu tenho que calcular imposto aqui. Beleza, eu quero calcular imposto. Mas como é que eu calculo esse imposto? Então, como você calcula esse imposto, né, a lógica realmente, ela vai ser implementada aqui nessas classes concretas aqui mais abaixo, tá? Então, esse imposto aqui ele é calculado de uma forma, esse aqui ele é calculado de outro, esse imposto aqui vai ser calculado de outra forma, mas na hora de chamar lá, você vai saber que eu quero calcular imposto. Como o imposto vai ser calculado, você abstrai essa necessidade para as classes especialistas, né? Então, aqui você tem o método executar, né? E como ele vai fazer se executar, isso vai ser definido pelas classes concretas aqui, A ou B, né? Então, A vai executar de uma forma e B vai executar de outra forma. Percebam que muitos de vocês já fazem isso aqui na codificação normal de vocês, né? Então, esse conceito aqui é um conceito básico que a gente já sabe que deve fazer isso, tá? Então, por você já saber que deve fazer, você já deve olhar assim, isso aqui é normal, eu já faço isso aí, né? Tranquilo. Mas é isso mesmo, essa é a ideia dos padrões, né? É você tentar documentar problemas que são recorrentes e você tentar indicar aquelas soluções melhores e com o tempo você incorpora essas soluções e começa a fazê-las de forma padrão, né? Outro exemplo do strategy, né? Imagine que há vários modelos de transporte, né? Para você ir e voltar do aeroporto e escolher um transporte em particular, né? A estratégia de transporte envolve você fazer o balanceamento, né? Entre custo, tempo e conveniência, né? Então, o que seria o objetivo aqui? Seria aqui, ó, ir para o aeroporto, né? Aí como você vai ser levado ao aeroporto? Aí aqui essa classe strategy, né, que é o do padrão, ele vai dar as opções, né? Se você quiser ir de carro pessoal, ou de táxi, ou de limusine, ou de city bus, né? Cada um desse aqui vai lhe dar um retorno diferente, né? Os parâmetros para você ir de carro é esse aqui, sei lá, vai custar R$ 50, né? Para você ir de táxi vai custar 55. Para você ir de limusine é 100. Então, a forma de você calcular esses valores é dependente dessas classes que estão aqui mais abaixo, tá? Embora a forma de acessar seja padronizada aqui pela classe Strategy, né? Tá, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controlador, tá? Sobre o padrão controlador dentro do Grasp, tá?
Então, novamente, o que é o problema que o controlador tenta tratar, né? Então, qual objeto recebe uma operação do sistema além da camada de interface de usuário, né? Então, qual objeto vai receber uma operação do sistema além da camada de usuário? Se os objetos da interface do usuário não estão acoplados com objetos do domínio, quem está no meio do caminho, né? Então, a gente viu que a gente não deve juntar as interfaces do usuário, ou seja, não deve acessar diretamente a classe de modelo, né? Então não deve fazer isso. Mas já que não deve fazer isso, como é que a gente passa as informações da interface de usuário para o modelo, né? Como é que a gente faz isso se não pode ter essa comunicação, tá? Então a solução é você atribuir a responsabilidade a um objeto que representa uma dessas escolhas, né? Ou quem vai receber esses dados vai ser um subsistema, né? Ou o sistema inteiro, ou um objeto raiz. Sistema inteiro seria, sei lá, aquele objeto lá que contém uma instância da classe main, onde você tem lá um bocado de métodos, né? Isso não é uma boa prática, tá? Mas seria um exemplo, né? Ou você tem um subsistema, eu estou tratando com requisições de segurança, login. Então, quem é que vai tratar de login? Vai ser o subsistema segurança, por exemplo, né? Ou um objeto raiz, né? Ou a segunda opção é você ter um caso de uso que contém essa operação, né? Por exemplo, você tem aqui as interfaces do usuário, né? Ou seja, um clique é realizado, né? Vai para a interface de usuário, a interface do usuário ela chama uma ação no controlador, né? Esse controlador ele vai decidir o que deve ser feito. Lembram lá dos conceitos lá que ele deve saber ou fazer, né? Então ele tem que ser uma dessas coisas. Ou ele tem que saber fazer alguma coisa, o controlador geralmente não sabe. Desculpa, o controlador geralmente não sabe fazer, mas ele sabe, né? Ele sabe quem sabe fazer aquela coisa, né? Então o controlador ele recebe essa requisição e a depender do que é requisitado, ele sabe que deve invocar para o objeto B ou o objeto A, né? Então o controlador é essa peça intermediária aí que a gente falou aqui nessas duas opções, tá? Lembre que isso aqui está se assemelhando bastante com aquele que a gente viu anteriormente também, né? Aquele que você tinha os carros, né, os meios de transporte e tal, isso aqui começa a se parecer bastante, né? Então vejam que eles têm uma relação, tá? Esses padrões. Outro exemplo, né? O que seria um bom exemplo de aplicação do padrão controlador, né? Imagine que você tem um usuário, né? O usuário ele vai pressionar um botão, né, numa janela aqui ou numa página web. Essa janela ou página web, ela vai startar a execução de um evento. Aqui você tem a camada do usuário, vai chamar aqui a camada do usuário e essa camada do usuário ela vai entrar na camada de domínio por esse item aqui, né? Por esse objeto registrador, né? Que vai ser o nosso controlador, tá? Então esse registrador, ele é que vai fazer o acesso aos itens do domínio, né? Percebam que ele está aqui dentro da camada de domínio, mas ele somente recebe requisições e repassa para os domínios específicos, né? Ou seja, a camada de interface de usuário, ela não acessa diretamente o modelo, tá? Então, ela não acessar diretamente o modelo é uma boa prática, porque isso, além de tudo, garante a segurança, né? Garante a segurança, o baixo acoplamento entre os elementos, etc. Então, você tem um ponto único aqui de entrada de comunicação, que é o controlador, que no caso aqui está representado pelo objeto registrar, né? E o que seria um bom exemplo, um exemplo ruim, né? É você ter esse mesmo contexto, né? E aqui a interface de usuário, ela acessa diretamente a classe de domínio venda, né? Isso não é bom, né? Principalmente por questões de segurança, né? Ou seja, a interface de usuário, ela não deve ter ciência de como funciona o domínio por baixo lá, né? Então, o Sale JFrame, né, que é a classe de interface do usuário, ela não deveria enviar mensagem à classe Sale, né? Deveria ter aqui o controlador, né, uma classe intermediária aqui para poder receber e tratar essas requisições, né? Então, não é desejável, né, para uma interface de objeto como uma janela, né, a ser envolvida e decidir, né, como, como fazer, né, como tratar ou decidir qual classe de domínio vai ser acessada. Então, isso não é desejado, né?
É desejado que a lógica de negócio ela seja separada, né, da camada de apresentação, né, da interface de usuário. Então, dentro ainda do controlador, né, desse padrão, o controlador ele pode estar inchado, né, se a classe está sobrecarregada com muitas responsabilidades. Então, se você tem um controlador, né, esse carinha aqui, que ele está tendo que tratar muitas requisições, né, muitas requisições que eu falo, muitas requisições distintas, né, ou seja, ele tem muitas atividades, né. Então, além de tratar de vendas, ele trata também de atualização de dados, de recebimento de pedido, não sei o quê. Então, ele está sobrecarregado, né? Então, quando uma coisa está sobrecarregada, você começa a ter aqueles problemas de acoplamento e coesão, né? Se está sobrecarregado, você está aumentando o acoplamento. Se tem um alto acoplamento, é uma coisa ruim, né? Então, a solução é você adicionar mais controladores, dividir essa carga, né? Deixar mais coeso, né, aquele objeto para que ele somente faça as atividades que estão relacionadas, né? Se você reduz a quantidade de operações distintas, você está aumentando a coesão daquela classe, daquele objeto e, consequentemente, reduzindo o acoplamento dele também. E, além disso, a classe controladora ela está realizando muitas funções ao invés de delegar a outras classes. Aquela classe Deus, né, ou classe Megazord. Então, não é uma boa prática você ter uma classe que realiza muitas funções ao invés de delegar, né? Então, a solução seria delegue mais, né? Então, as soluções parecem simples, mas implementar isso aqui, né, na modelagem do seu sistema muitas vezes pode ser complexo. É por isso que sempre deve-se ter em mente esses dois conceitos de acoplamento e coesão, né? Sempre tentar aumentar a coesão e baixar o acoplamento, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acoplamento e a coesão, né? A gente já falou bastante sobre esses dois conceitos nas aulas anteriores, né? Vai ser rapidamente agora. Então, o problema seria como manter objetos focados, né? Fácil de entender e gerenciáveis, né? Por tabela, coesão apoia o acoplamento baixo. Se você tem uma alta coesão, consequentemente, né? Ou de forma uma relação positiva aí, né? Você tem um acoplamento baixo também, tá? E a solução para isso é você tentar atribuir responsabilidades de modo que a coesão permaneça alta, né? Então, avalie a coesão das possíveis soluções, né? E avalie também a coesão de código legado ao você realizar a manutenção ou a evolução em um software. Exemplo, né? Qual alternativa parece ser a mais adequada? Você ter um objeto A, né, que que ele delega as atividades, né? Ou seja, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer mais isso. Isso aqui são tarefas distintas, né? Ou seja, são coisas que não estão relacionadas, tá? Então, ele deve delegar essas responsabilidades para outras classes ou ele deve realizar tudo. Ó, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo e sei fazer mais isso também, né? Então, essa abordagem aqui, ela é uma abordagem menos acoplada, né, do que essa aqui. Essa aqui você começa a ter um alto acoplamento e se você precisar alterar um desses métodos, pode ser que interfira, né, uns nos outros ou você está também deixando o objeto sobrecarregado. Isso não é uma boa prática. Então, por fim, os padrões eles resolvem problemas específicos, né? O controlador ele promove o desacoplamento do modelo e da visão. A coesão ela apoia o acoplamento e vice-versa, né? Vejam a relação novamente entre os padrões. E projetar com a ajuda de padrões é você reusar soluções comprovadamente boas, né? Que já foram validadas aí por vários anos, né? Pela comunidade de programadores, etc. E viu-se que aquilo é uma boa solução, né? Por isso que ela se torna um padrão. E você decidir seguindo diretrizes ou princípios, né, de orientação a objetos e se inspirar, mas não se amarrar, né? Então, não mantenham essa ideia de o padrão diz que eu tenho que fazer assim, assim, assim. Só está correto se eu fizer assim, né? Então, não é para você se amarrar, né? É para você se inspirar. Diz, eu entendi a ideia, ele resolveu dessa forma aqui, é interessante. Como é que eu aplico isso ao meu problema, né? Então você se inspira a partir do padrão, né? Você não se amarra a ele para fazer exatamente como ele fala que deve ser feito, né?
Então, cada sistema, né, ele tem as suas peculiaridades e o que o padrão indica algumas vezes pode não ser o ideal para o seu sistema, né, mas ele vai servir de inspiração para você tentar achar a solução próxima aí da ótima, tá? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula de projeto detalhado de software, né? A gente viu um pouquinho da introdução, né? O que é os padrões GRASP, né? E como são aplicados no modelo de projetos orientados a objetos. A gente viu o padrão controlador e um pouquinho sobre coesão e acoplamento, tá? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.